Bom, doutor Cláudio, deixa-me. Doutor Cláudio, ok. Ok, Então, deixa-me lá iniciar. Doutora Ana, doutor Cláudio, por favor. Doutor Cláudio, pode dar início então, tá? ok. Boa noite a todos. Hoje vamos ter mais uma sessão de webinar da Clínica Multiperfil. Hoje temos o privilégio, temos a honra de ter a doutora Ana Olga Mukumbi para poder falar sobre a perspectiva africana, né, no combate à Covid-19 e tendo como exemplo a Moçambique. A doutora Ana Olga Mukumbi é investigadora sênior do Instituto Nacional de Saúde em Moçambique, onde é responsável do programa de determinantes de doenças crônicas, é cardiologista pediátrica pela Universidade de René Descartes, em França, doutorada pelo Imperial College of London e também fez o pós-doutoramento na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos da América. É professora associada de cardiologia na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique e professora convidada de saúde global na Universidade de Washington, também nos Estados Unidos da América. Participou na criação do renomado Instituto do Coração de Moçambique, do qual foi diretora adjunta para a área de pesquisa. Então, é uma médica investigadora bastante respeitada no nosso continente e no mundo afora, que hoje vai nos dar o privilégio de poder partilhar conosco a perspectiva sobre a África e particularizando o exemplo de Moçambique. Doutora Ana, fique à vontade. Muito obrigada. Muito boa noite a todos os colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio Mbala pelo convite que me fez. É uma honra para mim estar com os colegas angolanos, irmãos, e gostaria também de exprimir a minha satisfação por podermos trocar experiências. Na verdade, vamos trocar experiências porque, como ouviram, eu não sou infecciologista, mas uma vez que esta pandemia tem afetado de forma mais ou menos transversal o sistema de saúde, eu penso que vai ser bom discutirmos um bocadinho e vermos como é que nós o que é que nós estamos a fazer, como é que estamos a aproveitar, na verdade, o momento para fazermos algumas inovações e algumas respostas à pandemia e trocarmos experiências com os colegas da Angola neste sentido. Então, como disse, o meu nome é Ana Olga Mukumbi e eu vou falar de cuidados de saúde em resposta à pandemia, de um modo geral. E vou fazê-lo seguindo um roteiro e espero terminar a apresentação em cerca de 20 minutos para dar tempo para que a gente discuta os vários aspectos que aqui proponho. Em primeiro lugar, uma revisão sobre a pandemia. Esta revisão é feita pelo meu colega imunologista e diretor do Instituto Nacional de Saúde, onde eu trabalho, que gentilmente me cedeu os slides que apresentou há 3 dias atrás. Vou falar um bocadinho da minha perspectiva sobre como no contexto africano podemos prevenir e mitigar o efeito da pandemia e depois discutir algumas lições e oportunidades para deixar tempo para a discussão, como disse anteriormente. Então, em relação à pandemia do SARS-CoV-2, há alguns conceitos que são básicos e que devemos entender, nomeadamente que, tendo tido origem em 2019 na China, é na verdade uma subespécie da família dos coronavírus, que tem efeitos respiratórios comuns, as gripes comuns, que se segue 2 outras pandemias nas últimas 2 décadas. Portanto, a primeira em 2002, 2003, que era o primeiro SARS-CoV, e a segunda em 2012. A principal forma de transmissão é
Acho que perdemos a conexão com a doutora Ana. Doutora Ana, deixamos de ver os slides. Já consegui. Não consigo tirar-me. Finalmente. Não dizia que o hospedeiro não me deixava fazer o minuto. Desculpem, eu perdi-vos completamente e não sei onde é que parei. Vou pôr novamente o screen. Estávamos Então, como dizia, no slide. Uhum. nas formas de transmissão. Então, como dizia, Cláudio, ok. Doutora Ana, se a doutora Ana... Ok, eu penso que a conexão deve estar lenta. A doutora Ana pode, como já iniciou a fala mesmo, pode desligar a câmera e aí ficar apenas a voz. Pode ser que isso reduza o risco de ter queda no sinal. Só precisa voltar a compartilhar a tela, né? Isso. isso. Penso que agora estão a ouvir-me. Sim. Pronto, muito obrigada. Então, daí grande parte das medidas estão a ser tomadas nos vários contextos e também um certo desconhecimento sobre o real na propagação da epidemia, bem como o papel das crianças na propagação e os avanços e recuos em relação à abertura ou não das escolas. E aqui em Moçambique, por exemplo, várias questões que são levantadas em relação ao facto das crianças continuarem a viver, de certa forma, aglomeradas, apesar de estarem em casa umas com as outras a conviver. Por outro lado, eu penso que é a vossa rede. A minha rede não está tão mal assim. Uhum. Eu vou experimentar fazer uma coisa. Vou mandar a apresentação Sim. em PDF para que a gente tenha um backup. Posso mandar para o e-mail, não é? Pode sim. Pode sim. Vou tentar fazer isso agora. Isto são as... Mas habitualmente eu, a esta hora da noite, consigo sem grandes problemas de imagem. Não sei o que está a acontecer. Pode ser o tráfego da internet, não?
Essa Pois. hora deve estar muito Mas tráfego. esta hora normalmente já ninguém está a trabalhar e não é muito difícil. Eu vou tentar pôr, não sei se ajuda, vou tentar pôr assim, porque se ponho em PDF, se calhar depois não conseguem mexer. Então. Ok, estou a tentar mandar, não sei se conseguimos continuar entretanto. Porque também como pus muitas fotos a pensar que ia conseguir falar, acho que não tenho. Logo que esteja pronto o e-mail eu mando. Está bem. Então, pronto, dizia que vai de doença assintomática a doença com insuficiência respiratória crítica, que necessita de suporte de vida, mas estima-se que 40 a 45% das infecções sejam assintomáticas. Vamos talvez no final discutir um pouco. Em Moçambique parece-nos que a taxa de infecções assintomáticas é maior, mas dos resultados que nós temos de estudos clínicos ainda não temos com capacidade para serem amostras representativas. Por isso não podemos pronunciar-nos ainda sobre isto. De um modo geral, pensa-se que a letalidade média seja cerca de 2% em todo o mundo e que os doentes idosos e com doenças concomitantes tenham particular risco tanto de fazer doença severa como de morte. A sintomatologia da Covid não é específica. O período de incubação varia de 2 a 14 dias. Nós, aqui em Moçambique, temos cumprido de forma mais ou menos similar, mas um tanto a quanto errática, quarentenas que variam entre 7 a 10 dias, porque fazemos rotatividade quer de 7 dias, quer de 14 dias. E os sintomas que utilizamos para o despiste são a febre, a tosse e a dificuldade respiratória, mas como vemos, há sinais que ocorrem em grande parte dos doentes, tais como a fadiga e a anorexia, que não estão sendo atualmente utilizados para o despiste à entrada de estabelecimentos públicos, de unidades hospitalares, etc. Em relação ao tratamento, nós em Moçambique estamos a fazer um tratamento só sintomático e sem antirretrovirais. Neste momento, penso que não temos ainda acesso aos últimos antirretrovirais e o que temos estado a fazer é a utilização da azitromicina e quase nunca da cloroquina. Portanto, é suporte, a utilização da azitromicina como antibiótico e mais nada. O número de diários, tal como no resto do mundo, isto é um mapa da John Hopkins do dia 15, tem estado a aumentar e em Moçambique estamos com uma média agora, na última semana, de cerca de 40 a 45 doentes por dia, com alguns dias em que há muito poucos casos, mas que depois sobem a seguir, por estar também relacionado com a nossa capacidade de resposta laboratorial à medida que o número de amostras vai aumentando. Nós, contudo, fazemos parte dos países que estão a ficar cada vez mais vermelhos, igual a Angola, em termos de percentagem de crescimento nas primeiras 2 semanas de julho, assim é que é, e muito menos que, por exemplo, na África do Sul, que é aqui ao lado. O primeiro inquérito seroepidemiológico que foi feito em Moçambique foi feito em Nampula, uma cidade do norte, que é chamada capital do norte, e como vemos neste slide, a seguir aos mercados, o maior foco de transmissão, na verdade, são as unidades sanitárias. Os profissionais de saúde, tal como, neste caso de Nampula, a polícia, e um centro de refugiados, que é um centro periurbano,
mostraram a mesma incidência que os vendedores de mercado, portanto, com intervalos de confiança em torno de 7, 8 como limite superior. Cláudio, eu podia sugerir o seguinte: se a doutora Ana quiser, podemos pronto, ir falando. A doutora pode ter a apresentação, né? Porque pode ser que isso Agora também já tenha... voltei. Tá bom. Eu ouço-vos perfeitamente, de repente cai o sinal e eu começo a ouvir-vos antes de poder eu própria tirar colocar o som, aliás, o microfone a funcionar. Mas já consegui mandar a apresentação para vocês. Tá certo, Então, claro. Vou pôr o screen outra vez. Ok. Ok. Então, como dizia, foi surpresa, mas não muito surpresa, porque realmente não estávamos preparados para uma proteção eficaz dos trabalhadores em Nampula e no resto do país, na altura em que o surto começou a acelerar, e tal como se vê aqui, por áreas no fundo são consideradas um foco de um local e um foco de transmissão. Acho que conseguem. Então, a última recomendação que a Comissão Científica de Moçambique fez ao governo e que foi, na verdade, a base para o fim do estado de emergência há 2 dias atrás e o envio de uma solicitação que nós não sabemos qual é a Assembleia da República, eu acho que não é a minha internet, porque eu continuo com a internet. Sim, doutora Ana, podemos fazer o seguinte: o doutor Cláudio já tem a apresentação, né? Por e-mail. Eu peço para passar para o slide seguinte, está bem? Isso, aí fica, pelo menos a apresentação vai ficar no ar, tanto o slide vai continuar, mesmo que o som cair, aí fica mais rápido depois a doutora voltar. Então, exatamente, então digam não quando a gente recebi, puder trocar. Não, mandou o e-mail, mas sem apresentação. Não, tem apresentação. Não diga uma coisa dessas. Então, como dizia, a recomendação foi de que mantenhamos a lógica de que as medidas de restrição máxima que utilizamos, que foram de nível 3, sejam para arrastar a epidemia entre nós, de forma que haja capacidade do sistema de saúde para responder ao número de doentes que se espera que haja, e que a partir de ontem, portanto, se começa um alívio gradual de medidas de restrição, que se continua a educação da sociedade para a prevenção, o estabelecimento de uma configuração socioeconómica que permita a manutenção de certo tipo de negócios e de um certo nível de movimento da economia em geral,
enquanto se esperam novos medicamentos específicos para a doença e aos quais possamos ter acesso. E o que foi discutido é que esperamos, portanto, que a epidemia perdure no tempo e que, portanto, temos que voltar devagarinho a um novo normal. O que é que eu acho que deveríamos discutir em relação à perspectiva africana? O facto de nós estarmos em transição demográfica e epidemiológica, mais acelerada ou mais avançada nos países em relação a outros, e que Doutora Ana, voltamos a perder? já receberam a apresentação? Não, na verdade mandou um anexo referente àquele resumo que já havia enviado no final de semana. Não foi a apresentação, mandou o anexo errado. Então, peço um instante só para verificar. Mandei para alguém. Só um instante, para eu ver onde é que eu tenho. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar. Okay. Se eu soubesse que ia correr assim tão mal, tinha mandado a apresentação antes. São as falhas técnicas de água em direto, doutora. Eu estou a tentar outra vez para si, estou a deixá-la correr e depois, e quando me der sinal que já está pronta, volto a usar. Vou só pôr agora no ecrã a apresentação outra vez. Tá aqui. Pá. Que confusão. Pronto. Já está. Vou voltar a fazer o share screen. E como dizia, e alguns países já em transição epidemiológica, em que há modificações do padrão de morbilidade, de invalidez, de morte, também transformações demográficas, sociais e económicas, que determinam que haja um aumento de prevalência de doença crónica, que é gradual, mas progressivo. Ao mesmo tempo que se vê uma diminuição, ainda que muito lenta, das doenças infecciosas. Portanto, este padrão tem alguma importância para nós e pode explicar algumas das diferenças que existem em termos de perfil entre os efeitos clínicos da Covid nos países onde ela começou e aquilo que a gente está a assistir aqui em África. Em relação às doenças crónicas não transmissíveis, acho que importa discutir algumas das características que são importantes tanto para os indivíduos como para os sistemas de saúde, uma vez que elas requerem provisão continuada de cuidados, uso de tecnologia para o diagnóstico, que muitas vezes requer várias passagens por unidades sanitárias, o exemplo do CT scan,
da ressonância magnética e da forma como estes exames são feitos, que são espaços fechados e que representam algum problema em termos de desinfecção e tudo isso. Também a prevenção de complicações agudas incapacitantes é muito importante, e estes eventos agudos nas doenças crónicas muitas vezes são precipitados ou são agravados por condições tanto ligadas à própria infecção pelo vírus, como também podem ser por efeitos tanto psíquicos, psicológicos e outros associados ao medo, ao receio das pessoas se dirigirem às unidades sanitárias e etc. Por outro lado, a integração no esforço de provisão de cuidados é um desafio que as doenças crónicas colocam, que a gente não assiste muitas vezes com as doenças infecciosas. Portanto, estes doentes, ao terem múltiplas morbilidades, muitas vezes necessitam de uma integração de serviços que não se coaduna com algumas das medidas de restrição que temos, que realmente diminuem a oferta de serviços em muitas circunstâncias. E, por fim, penso que é importante também discutir a falta de um sistema de cuidados paliativos e cuidados ao domicílio para os nossos doentes com patologia do foro crónico. Em contexto de emergência sanitária, o que acontece é que estes doentes com patologia crónica têm uma capacidade muito mais reduzida para contrariar os efeitos da pandemia, porque correm risco maior de exacerbação aguda se contraem a Covid, mas também podem ter deterioração acentuada do seu estado de saúde se não vão ao hospital. Em Moçambique, especialmente, tem havido muito receio das pessoas se dirigirem ao hospital, há muita falta de conhecimento e há mais medo e receio do que, na verdade, formação e educação sanitária, e isso tem sido um entrave para o acesso rápido de patologia que não tem nenhuma ligação com a Covid. Neste momento também, ao se anunciar o estado de emergência, foram anunciadas medidas tais como a redução de visitas às unidades sanitárias para doentes portadores do vírus do HIV, por exemplo. Foram anunciadas reduções de consultas disponíveis para outras patologias que não fossem serviços de urgência e reanimação, e então doentes com hipertensão arterial, com diabetes, doenças mentais, doenças respiratórias crónicas ou cancro, de certa forma compreenderam, e era essa a mensagem inicial, que não deveriam deslocar-se aos hospitais, a não ser por casos de extrema necessidade, e isto está a levar a alguma falta de demanda de doentes que normalmente deveriam apresentar-se às unidades sanitárias. No contexto da pandemia, o distanciamento social, o isolamento e a quarentena, que têm como objetivo proteger as pessoas e os sistemas de saúde, provocam, por outro lado, este receio de uso dos serviços de saúde, redução de pessoal disponível, exaustão do pessoal disponível, sobrecarga das unidades sanitárias no geral, e isto deverá ter um impacto no desfecho clínico dos casos de Covid-19 e na capacidade de resposta dos nossos serviços a outras situações de doença e de saúde. Adicionalmente, este risco de doença grave e de morte nos doentes com patologia crónica e o excesso de informação que houve no início, que era mais o número de mortos diários, o número de doentes que aparecem, que abriam os noticiários, pôs toda a sociedade num estado e num sentimento coletivo de insegurança e de risco constante de contágio, que provocaram angústia, provocaram e provocam, e impossibilitam o indivíduo de conviver como habitualmente faz. E por isso há também distúrbios mentais, tais como ansiedade, síndromes de pânico e depressão, que se esperam e que de certa forma têm aumentado. Na última parte da apresentação, queria apresentar e pôr à discussão algumas das lições e oportunidades que nós vemos
e temos estado a ver com a pandemia, apesar de todos os problemas, e estão mais ligados à inovação em todas as áreas. Houve inovação, houve de todos os quadrantes da sociedade tentativas para mitigar o efeito da pandemia. No setor de saúde, uma reorganização dos cuidados de saúde, que até agora se está a fazer sentir. Em termos de pesquisa, na instituição onde eu trabalho, pesquisa científica que nunca tínhamos feito anteriormente ou em condições muito particulares, e também alguma advocacia para reforço da capacidade no sistema de saúde. Por exemplo, pela primeira vez se discute como é importante reforçar o sistema de saúde, uma vez que quem quer que esteja doente não tem a mesma capacidade de ir à África do Sul. Nós, como estamos à África do Sul, ao lado da África do Sul, na verdade, o nosso sistema sofre imenso de falta de progresso e falta de investimento por causa disso. Desculpem os erros ortográficos. Então, o Instituto Nacional de Saúde começou desde o início a preparar inquéritos seroepidemiológicos, tendo preparado um em Nampula, que deu uma prevalência de 5%. A semana passada terminou um em Pemba, desculpem, na parte mais nortenha do país, que deu uma prevalência de 2,5%, portanto metade da prevalência que tínhamos encontrado em Nampula, e vai iniciar na próxima semana um inquérito epidemiológico em Maputo. Por outro lado, há a vigilância passiva e ativa, que tem sido feita fundamentalmente com pessoal do setor de saúde, a mesma vigilância passiva nos aeroportos, nos postos fronteiriços da entrada, tem sido ainda necessário estar pessoal de saúde a treinar as pessoas e a fazer o despiste. E, por outro lado, a pesquisa inovadora inclui o uso de tecnologias de informação e comunicação, que nós anteriormente não fazíamos, eu vou dar alguns exemplos, plataformas de base comunitária ativistas, doentes mais ligados aos sistemas, etc., que nós não utilizávamos anteriormente, e a tentativa de implantação de cuidados integrados ao domicílio. Eu vou muito rapidamente dar alguns exemplos do tipo de pesquisa que estamos a fazer. Esta pesquisa é apenas para mostrar a queda de procura, mas também de oferta de serviços para crianças em unidades sanitárias, que utilizo como um exemplo para mostrar na cidade de Maputo, um dos 5 hospitais gerais, o decréscimo de consultas que teve num serviço de pediatria desde o estado de emergência que foi instituído a 23 de março. O segundo é para mostrar-vos o uso de pesquisa multidisciplinar e multissetorial num projeto em que nós ligamos um sistema de micropagamento que é utilizado pelas mulheres que fazem negócio com o exterior, com a África do Sul, e que precisam de ter um POS móvel, que é um sistema de um banco, que é um banco que temos cá na praça, mas que se calhar também vocês têm, não sei, parece que é mais no Botsuana que eles usam, e que nos permitiu rapidamente ter um estudo, que estamos ainda a fazer, de utilizar este sistema de microfinanciamento para financiar o tratamento dos doentes que por vezes interrompem o medicamento. Houve uma grande falta de medicamentos em Moçambique por causa da importação da África do Sul e, neste momento, este projeto ainda está a decorrer. Portanto, o projeto junta um banco, que é o dono do sistema Comcom, a nossa instituição, que é uma instituição de pesquisa, e o hospital. Um terceiro exemplo é a utilização de agentes comunitários e doentes campeões, como a gente chama, ligados ao sistema, doentes crónicos que são bons, bem aderentes ao tratamento e que conhecem a unidade sanitária, para distribuição de medicamento e para chamada de doentes para a unidade sanitária quando são detectadas falhas no seguimento. E, por fim, a utilização de tecnologias de informação, telefone, chamadas telefónicas, WhatsApp, Skypes e mesmo o Zoom, para alguns doentes com capacidade para entender e conseguir fazer, que nós utilizamos para fazer despiste de Covid prévio à vinda ao hospital, saber do acesso a medicamentos para doentes crónicos e detectar ansiedade e depressão em alguns dos nossos doentes. Portanto, estes inquéritos foram feitos seguindo os passos que aí estão, e o que é
inovador e original é que nunca a nossa Comissão de Bioética teria aceito a realização de estudos deste tipo por via telefónica, obtenção de consentimento informado por via telefónica, mas mesmo na Comissão de Bioética houve muito depressa, uma reação e muitas mudanças foram feitas, o que ajudou a permitirem, por exemplo, intervenções para os doentes ansiosos e com depressão, também ao telefone. Um psiquiatra falava ao telefone. Portanto, em uma e para concluir, confirmou-se que é possível fazer inquéritos de seguimento utilizando tecnologia de comunicação e informação. Contactámos, mesmo numa coorte que tinha 3 anos sem contacto, 87,5% dos doentes, o que é muito bom. Por outro lado, mostrou-nos também que há necessidade de recurso em imensas situações a farmácias privadas, o que é muito oneroso para os nossos doentes, uma vez que nós não temos um sistema de produção e distribuição de medicamentos adequado. Por outro lado, verificamos também que há uma elevada taxa de ansiedade e depressão na população de doentes crónicos, que era de cerca de 20,5%. Como considerações finais à primeira parte, e tirando tal como está o slide do Dr. Ilésio, diretor do Instituto Nacional de Saúde, ele recomendou ao governo que a pandemia de Covid, sendo a maior crise de saúde pública dos tempos modernos, terá também criação de evidência científica a um ritmo rápido, inédito na verdade, mas que persistem ainda muitas incertezas sobre a origem, a transmissão, o tratamento, a prevenção e como é que ela vai evoluir no nosso continente. Aconselhou também que se tomem medidas de médio e longo prazo, uma vez que se espera que não se resolva a curto prazo, tendo em conta as estações contrárias nos diversos quadrantes do mundo, que podem, na verdade, dar uma continuidade à pandemia. E aconselhou para próximos passos no combate tentar encontrar equilíbrio entre as necessidades de saúde pública ou da preservação da saúde pública e a manutenção dos pilares econômico, social, ambiental e socioantropológico. E que a esperança de uma vacina ainda está longe e que, portanto, a adoção de um novo normal é a medida mais sensata para os próximos anos. Por fim, em relação ao contexto em África, desculpem o erro da Covid, eu penso que nós, no setor de saúde, devemos posicionar-nos na corrida à geração de conhecimento local, para benefício dos nossos países, mas também global, regional e global. Devemos aproveitar as oportunidades que se apresentam para investir em eficiência e inovação nos nossos serviços de saúde e, por fim, procurar soluções contextualizadas às nossas peculiaridades em cada um dos locais, de forma que tenhamos soluções adequadas para as nossas diferentes realidades. E penso que este é o último slide. Agradeço muito a vossa atenção, peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos e espero que possamos ter uma boa discussão. Muito obrigada. Agora tenho que tirar isto. Ok. Doutora Ana, muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Sim. Realmente bastante objetiva e concisa. Tivemos realmente esses problemas técnicos, mas não, a sua apresentação superou essas limitações dos problemas técnicos. O chat, aos caros participantes, caros colegas, né, podem ir fazendo as questões por enquanto no chat. Já temos algumas. Mas, doutora Ana, quando a pandemia eclodiu no mundo inteiro, principalmente quando chegou aos países europeus, né, a OMS fez aquelas declarações de que esperava-se que a pandemia acarretaria, que a África passaria por uma situação bastante complicada. No início,
algumas pessoas ficaram com alguma esperança de que talvez as previsões determinadas pela OMS não seriam verificadas em África. E naquela altura muitas coisas muitas questões também foram levantadas, a questão da capacidade de testagem, mas agora vemos que realmente o número de casos nos países, sobretudo da África subsaariana, começam a aumentar. Na sua perspectiva, a que se deve isso? Aumento da capacidade de testagem, o facto a maior parte, se não todos, nos países africanos fizeram o lockdown precoce, foi apenas efeito desse lockdown, e como começa a ter uma reabertura a nível socioeconômico nesses países, é mais por isso? Qual é a sua visão? Muito obrigado pela questão, Dr. Mbala. É assim, a análise que o Instituto Nacional de Saúde fez, e na verdade foi um dos principais precipitantes, digamos assim, da tomada de medidas antecipadas, como agora muita gente diz, de restrição, foi a completa falta de preparação do Sistema Nacional de Saúde para a eventualidade de uma epidemia com a dimensão que nós temos agora, 4 meses depois. Não só do sistema de saúde, mas também dos outros setores todos. Havia um desconhecimento total e havia necessidade de começar uma preparação desde o início. Pensa-se que isso tenha realmente atrasado o início. Contudo, há também alguns fatores ligados à forma como nós gradualmente fomos iniciando o desrespeito das normas. E enquanto que no primeiro mês de estado de emergência realmente sentia-se que o país estava parado e o país estava mais ou menos paralisado até, a partir do segundo mês houve algum tipo de relaxamento. Então, há condições objetivas para que a transmissão esteja a ocorrer, tanto nos transportes públicos, em vários locais públicos, apesar dos esforços para inspeção permanente, etc., há ainda algumas aglomerações em lugares e condições que não deviam haver, e como eu disse, há também o risco nosso próprio dos trabalhadores de saúde, que uma vez que não são testados de forma rotineira e não são retirados do sistema de forma rotineira, constituem, como vimos nos nossos inquéritos seroepidemiológicos, uma fonte de transmissão. Penso que não há uma resposta exata a isso, mas isto seria o que eu levaria à discussão no grupo, porque não temos uma resposta baseada em estudo, baseada em evidência, mas são algumas perspectivas que nós podemos pôr em relação ao aumento de casos. Por outro lado, nós temos transmissão comunitária já detectada em várias províncias. Nós temos em Nampula, em Cabo Delgado, que é da qual Pemba é capital, e em Maputo, mas não temos feito cerca sanitária como, por exemplo, vocês fizeram. E o nosso país tem várias fronteiras, com países que estão em pior situação, por exemplo, a África do Sul, outros não tanto, mas a África do Sul e Malawi mais do que nós, e isso também deve estar a contribuir para o crescimento progressivo e quase exponencial de casos nestas últimas 2 semanas. Não sei se respondi à questão, doutor Cláudio. Ok, muito bem. Penso que sim. Em relação... Não, eu pelo menos concordo, apesar de que, como sabemos também, o nosso continente é bastante heterogêneo, né? Então tem realidades muito diferentes, mas penso que, em linhas gerais, passa mesmo por esses pontos que levantou, ou que abordou. Em relação ao tratamento, disse que em Moçambique apenas fazem um tratamento de suporte, usam a azitromicina, mas usam a azitromicina pensando no seu efeito antiviral ou como antibiótico mesmo?
como antibiótico. Utilizamos como antibiótico e, como digo, a maior parte dos doentes, felizmente, não tem necessitado sequer de ventilação. Isso é uma coisa que nos preocupa também, porque não percebemos se as pessoas não estão a vir às unidades sanitárias. Mas nós temos uma média de 10 doentes máximo, se virem o noticiário, 10 doentes máximo internados, e apesar de estarmos com vários casos, temos ainda dias em que não há nenhum doente internado. Temos aqui no chat algumas perguntas em relação a isto. Então, quando se usa a azitromitina, 5, 7 dias, mas porque infelizmente nós temos doentes malnutridos, doentes em caso suspeita de infecção pulmonar, e se pensa, pelo que foi feito nos outros países, que a azitromicina pode ajudar. Mas como eu disse, é um tratamento mais sintomático. Então, quantos dias é outra pergunta do chat, são normalmente entre 3 e 7 dias, mas como nos doentes com Covid leve, praticamente não se faz medicação, habitualmente é 5 a 7 dias, naqueles que têm um quadro moderado ou severo. E qual tem sido a estratégia ali? Os doentes assintomáticos, os casos leves, moderados, como é que fazem? Internam apenas os casos moderados, os tratamentos internos leves? Internamos apenas os moderados, obrigada pela pergunta. Internamos apenas os moderados a severos. E o que tem acontecido é que os casos ligeiros são colocados em quarentena. Quarentena domiciliar, por 14 dias, são seguidos pelo nosso sistema de vigilância, ou devem ser seguidos pelo nosso sistema de vigilância, mas um receio que existe é que com o aumento do número de casos, a nossa capacidade seja ultrapassada. Mesmo agora tem havido algumas falhas no seguimento de doentes, quer porque eles não aceitam ficar em casa, quer porque às vezes nós não temos capacidade de ir nas datas marcadas, e temos perdido alguns doentes que portanto, circulam e vão disseminando a doença. E um aspecto importante de uma das perguntas que temos aqui no chat é em relação à utilização de testes rápidos. Até agora nós estamos a utilizar exclusivamente o PCR para o diagnóstico de caso. Os testes rápidos estão a ser utilizados por nós em estudos, nos inquéritos de seroprevalência, em alguns deles vamos utilizar, em mulheres grávidas, puérperas que estamos a fazer, mas continuamos a fazer como técnica padrão o PCR. De modo que há também uma limitante em termos de tempo, e a pergunta em relação ao critério da alta médica é normalmente um critério clínico de recuperação mais do que laboratorial. Depois da melhoria clínica, o doente pode ir para casa para fazer a quarentena. Agora, como vocês sabem, Moçambique é parecido ou igual a Angola em muitos aspectos. A área periurbana, mais do que a zona rural, porque a zona rural tem espaço, nós somos um país grande como vocês, e nas zonas rurais as pessoas têm o seu espaço, têm as famílias juntas, sim senhora, mas com relativo espaço. Contrariamente a esta situação nas zonas urbanas, nós temos grandes conglomerados de pessoas, de casas minúsculas, umas ao lado das outras. Agora há uma tendência para se fazerem condomínios nas zonas periurbanas, e então há um conjunto de casas pequeninas, 8, 10, 15, que cozinham num espaço mais ou menos comum, e então o conceito de quarentena é muito difícil de cumprir na grande maioria dos doentes. Para aqueles que tenham condições e que estejam no centro das cidades não há problema, mas para as zonas periurbanas é extremamente difícil. E penso que isto é um dos fatores que também tem contribuído para o alastramento rápido da doença, uma vez que já há transmissão comunitária. Exato. Penso que respondi à pergunta de utilização de testes rápidos no banco de urgência. Continuamos sim. A não utilizar. Sim, sim. Aqui até agora, podemos assim dizer, ainda tem-se usado a estratégia de institucionalizar todos os casos positivos. O Ministério da Saúde já anunciou que vai mudar a estratégia.
falta apenas que ela seja divulgada oficialmente, não é? Porque, como se pode imaginar, a capacidade de gestão desses casos, né, de institucionalizar esses casos, realmente já passou dos limites. Então, mas estamos realmente com esse receio, né, que bem apresentou. Por um lado, tem a vantagem de não subcarregar tanto o sistema de saúde em si, mas, por outro lado, são as condições para que a quarentena ou o isolamento domiciliar seja bem feito e a conscientização da população em respeitar. Exatamente. Sim, eu vou então passar para mais uma questão aqui do chat. Tem a doutora Sandra que pergunta se tem algum protocolo específico para os pacientes hipertensos no contexto da Covid-19 em Moçambique. Pois, nós não temos. Nós temos visto muito poucos doentes com sintomas e que se dirijam à unidade sanitária como tal. Como eu dizia, ainda estamos na fase um bocadinho de vigilância passiva, em que a vigilância ativa começou e detecta casos, mas nós até agora estamos com uma percentagem de cerca de 1% de doentes sintomáticos e 0,5% de casos que necessitam ou que foram internados. Em algumas situações, infelizmente, são doentes internados que depois são diagnosticados com a Covid. Então, estão a imaginar que também a transmissão aí já decorreu intra-hospitalar. Então, isso é um problema com o qual nós estamos ainda a debater. Infelizmente, há alguns casos, apesar do despiste instituído à entrada dos hospitais, nós temos problemas com o funcionamento dos termómetros, a utilização dos termómetros, e então não está tudo a correr como deveria correr. E em relação ao comentário do internamento, por exemplo, em Cabo Verde, eles mesmo para a quarentena isolam a quarentena, não é quarentena domiciliar, isolam em hotéis, etc. Nós não temos essa capacidade e, na verdade, alguns hotéis estão neste momento a participar por causa das pessoas que têm viajado e que devem fazer quarentena, mas é só nessas circunstâncias. Então, não há protocolo adaptado, em princípio, a não ser, do meu conhecimento, para a asma e doença pulmonar obstrutiva crónica, que se está a discutir agora, para ver se melhora o despiste e se estabelecem os critérios para tratamento intra-hospitalar. Ok, obrigado, doutora. Tem aqui uma pergunta do Dr. Valdano, que eu acho que é uma boa pergunta, porque seria uma pergunta que eu faço a vocês. Que lições é que vocês nos podem dar do que têm aprendido neste período, tanto em pesquisa como em melhoria de condições intra-hospitalares? Bom, isso aqui, como nós queremos explorar um pouco mais a doutora, né? Falar um pouco mais de África no geral e de Moçambique, eu iria deixar essa questão um pouco mais para o final. No final, está bem. Quer dizer, nós, em relação à pesquisa, posso dizer-vos que houve uma grande abertura, talvez devido à necessidade de enfrentar o desconhecido. Houve uma grande abertura do Comitê Nacional de Bioética para a Saúde, forçado um bocadinho pelos investigadores, para a instituição de procedimentos ad hoc, muito mais rápidos de avaliação de propostas, de forma a permitir a realização de pesquisa com qualidade, porque o que se assistia é que, na verdade, mais jornalistas, mais pessoas da sociedade civil estavam a fazer todo o tipo de pesquisa, enquanto os protocolos dos profissionais de saúde e de outros pesquisadores noutras áreas sociais, nas áreas económicas, etc., eram preteridos pela necessidade de passar por um processo muito moroso. Então, em relação à pesquisa, é mais isso. Em relação às mudanças a nível intra-hospitalar, tivemos várias. Eu penso que, sobretudo, a proteção individual, a noção de proteção individual, que até agora era basicamente para a tuberculose, o uso da máscara,
porque nós temos uma prevalência muito alta, e nas épocas chuvosas a lavagem das mãos, mas mesmo assim não com tanta acutilância. Nós agora temos paragens para lavagem das mãos, troca de roupa, etc., coisa que não tínhamos anteriormente. E nem todos os hospitais, infelizmente, conseguem estar estruturados de forma a ter, por exemplo, um espaço onde os médicos trocam a roupa que trazem de casa ou deixam as batas para não levarem as batas para casa. E se vocês andarem na cidade de Maputo, identificam os médicos rapidamente pelas batas nos carros. Então, há algumas mudanças que fizemos, mas há muitas mais que deveríamos fazer. Em relação ao internato médico, nós estamos neste momento a fazer algumas modificações. Primeiro, não foi permitido aos médicos a paragem da sua atividade. Portanto, nós estamos todos a trabalhar, incluindo os internos. O que acontece é que tivemos que modificar o tipo de atividade e fazer também rotatividade, porque infelizmente temos grupos muito grandes de estudantes. Nós, por exemplo, num estágio de medicina interna, podemos ter 4 grupos de 30 estudantes. E era completamente impossível tê-los nas enfermarias com este formato neste momento. Isso mudou. As dificuldades que há é que a internet ainda é relativamente cara e de qualidade não muito boa. Vocês tiveram a prova hoje, se é que a culpa foi minha, do lado de cá, não preciso de desenvolver muito o tema. Nem todos os estudantes têm posses para ter um computador portátil, não temos bibliotecas externas, por exemplo, com computadores, e, portanto, o acesso ao ensino ficou muito limitado. E isso foi uma das questões que fez, após 2 semanas, levou-nos a interromper algumas das inovações que estávamos a fazer nesse sentido. Então, alguns, acho que sobretudo em 3º ano, 4º ano, é que ficaram completamente parados nesta fase, mas os 2 últimos anos, portanto, o penúltimo e o último ano, estão a trabalhar com reestruturação dos grupos e redistribuição dos estudantes. Alguns dos internos de final do curso, no último ano, estão também a apoiarem atividades de vigilância ao Ministério da Saúde e à Direção Nacional de Saúde Pública. Certo, doutora, certo. Aqui oficialmente o internato médico está suspenso na sua vertente letiva, não é? Mas na parte assistencial continua, e realmente a ideia é que os hospitais com capacidade formativa se reinventem, se adaptem de maneira que não pare, mas também que seja feito com segurança para os próprios internos e para as equipas. Aqui tem uma pergunta do Dr. Adão Panda, que fala sobre um artigo do JAMA sobre lesão miocárdica de 70% de pacientes pós-Covid, e se poderíamos esperar um aumento nas patologias cardiovasculares, como miocardite, hemorragia aguda, após esta fase. Exatamente, com certeza. Obrigada por trazer este assunto à discussão, Dr. Panda. Eu penso, vocês têm acesso a marcadores inflamatórios e de lesão miocárdica em serviços de urgência, por exemplo? Não globalmente. Pronto, então é a mesma situação que nós temos. As públicas nem por isso. Pois, nós também, e portanto é difícil nós sabermos se temos ou não. Nós vamos tentar embarcar num estudo, como não temos condições para diagnosticar miocardite, de um modo geral, em Moçambique. Nós fazemos diagnóstico presuntivo. Por exemplo, anteontem vimos uma das nossas puérperas que testou positivo, tinha uma frequência de 156. Essa é muito fácil de desconfiar, porque não estava anémica, não tinha outro problema, mas estava a ter alta, porque foi um parto normal. Então, nós achamos que vai haver,
Felizmente para esta doente, ela estava no hospital onde nós estamos a fazer o nosso estudo de seroprevalência em mulher grávida e puérpera, e então foi rapidamente diagnosticada. Mas eu concordo consigo que deve haver mais, devemos esperar um aumento de patologia cardiovascular, devemos esperar um aumento de miocardite e síndrome coronária, porque o mecanismo de ação do vírus é a lesão endotelial, e, portanto, se há disfunção endotelial, devemos esperar que haja. Infelizmente, vai ser muito difícil para nós em Moçambique e vocês em Angola, pelo que percebo, fazermos o diagnóstico. Então, o que nós estamos a pensar é como isto é capaz de ser um problema que consuma tantos recursos, não vale a pena fazer à escala nacional, por exemplo, ou à escala provincial, mas em certos locais onde vocês tenham capacidade para fazer, que façam a tentativa de diagnóstico com testes rápidos e que façam ecografia para suportar o teste rápido, porque sabem que os testes rápidos ainda estão em muita discussão. Nós vamos ter depois os resultados da nossa sensibilidade e especificidade do que estamos a usar, mas eu penso que não deveriam perder a oportunidade de onde possível fazer. Por outro lado, serão provavelmente convidados a participar num estudo mais global, que será seguir doentes com Covid assintomáticos ou que tenham sido assintomáticos, para no tempo vermos se desenvolvem doença pulmonar, portanto se desenvolvem hipertensão arterial pulmonar. Então isso é uma coisa que estamos a pensar agora e vamos convidar, porque estamos a ver que em África há muito mais casos assintomáticos do que nos outros sítios, e como a ecografia felizmente está acessível, pensamos fazer um estudo regional nosso para ver isso. Muito obrigada pela pergunta. Indo nessa senda, o Dr. Osvaldo pergunta se existe um programa nacional de pesquisa científica para a Covid-19 em Moçambique. O Instituto Nacional de Saúde em Moçambique é como se fosse um CDC dos Estados Unidos. Então, nós não fazemos políticas, mas forçamos políticas, digamos assim. Nós, na verdade, servimos o Ministério da Saúde. E não foi declarada prioridade a pesquisa na área de Covid, mas nós, como investigadores que somos, cada uma das áreas estratégicas do Instituto Nacional começou a juntar-se às equipes dos infecciologistas para fazer pesquisa. Então, não existe um Programa Nacional de Pesquisa Científica, nós estamos a utilizar projetos que já existiam e estamos a fazer um enxerto da Covid nos projetos. Por exemplo, este projeto de mulheres em idade reprodutiva com doença cardiovascular, o que fez foi só pedir uma adenda para a introdução do teste de Covid nas mulheres. Nós já fizemos 350 e tal testes, apenas 3 mulheres recusaram-se a fazer o teste. Então, eu acho que podem aproveitar da nossa experiência para, nos projetos que já têm a decorrer, enxertar qualquer coisa relativa à Covid, porque penso que a informação que vier da África vai ser uma informação bastante valiosa, pelo menos para o nosso continente, porque nós vamos ter um padrão de doença provavelmente diferente em termos de sazonalidade, em termos de severidade, como estamos a ver, em termos de órgãos eventualmente afetados a posteriori, porque nós achamos que com todo o leque de fatores predisponentes, infecções múltiplas, história pregressa de doença, malnutrição e outros fatores que alteram a resposta inflamatória e que alteram a disfunção endotelial também, provavelmente tenhamos alguns aspectos diferentes no prognóstico desta doença. Talvez bons, talvez maus. Há quem diga, por exemplo, que a coexistência da HIV possa ser uma vantagem pelo fato dos doentes estarem já tratados, para os doentes que têm HIV tratados. Portanto, tudo isso são questões que nós podemos explorar, porque nós temos população alvo, portanto, doentes HIV, doentes com muitas infecções, doentes com tuberculose, etc., que podemos explorar. Portanto, talvez não possamos fazer pesquisa muito básica,
mas podemos fazer pesquisa clínica e epidemiológica com certeza. E, doutora, os pacientes em Moçambique, qual tem sido mais ou menos o perfil demográfico e também clínico? São os Isso. jovens, mais idosos, com muitas comorbilidades? Então, obrigada por fazer a pergunta, porque eu esqueci-me de referir isso na apresentação. Temos tido vários adolescentes, portanto, considerando os assintomáticos, e uma vez que nós fizemos pesquisa ativa através dos inquéritos seroepidemiológicos, é difícil dizer, mas já um desvio à esquerda completamente quando comparado com a China e a Europa. Portanto, temos muito mais jovens assintomáticos. Agora, os internados e os casos de morte, que até agora são 11 em quase 2.000 doentes, são, sobretudo, doentes com comorbilidades. E não são comorbilidades de doença crónica do idoso. São o HIV, em alguns casos, e a tuberculose também. Portanto, há doentes que têm provavelmente doenças cardíacas, doenças respiratórias, etc. Nós não estamos a fazer divulgação na vigilância dos diagnósticos que servem para comorbilidade, mas a nossa suspeita é que estes 4 grupos de doentes provavelmente possam ser aqueles que mais terão morbilidade. Nós aqui no sistema de vigilância, não sei como é que fazem em Angola, nós aqui no sistema de vigilância, ao noticiarmos, dizemos morte associada ao Covid ou morte causada pelo Covid. Então, está a ser feita essa distinção que é a definição da OMS. Então, temos mais mortes com o Covid como associação do que propriamente causadas pelo Covid. Nós aqui, na verdade, não se tem feito, quando se anuncia em conferência de imprensa, nem no boletim informativo, são todos computados como óbitos, mas é na perspectiva de desfecho, né? Os casos com Covid, ativos, recuperados ou com óbito. Então, ficam todos no mesmo, computados da mesma maneira, mas já foi feita pelo menos essa ressalva, né, pelas autoridades sanitárias, de que muitos ou alguns desses, e nós também, aqueles que nós conseguimos ver e verificar nos nossos hospitais, boa parte deles estão realmente pessoas que morrem com Covid, não necessariamente por Covid. Por Covid, exatamente. A polêmica em torno disso. Exatamente. Tem aqui a doutora Glória, que conhece muito doutora bem. Glória, boa noite, doutora Glória. Exato. Como sempre, então, as necessidades cirúrgicas, as necessidades cirúrgicas, em princípio, foram interrompidas as cirurgias eletivas. Se já tivemos caso em criança com envolvimento cardíaco, aparentemente sim, como eu digo, se nós não estamos ligados diretamente ao caso, nós não sabemos, porque não é dada na notificação a causa direta de morte, só se diz que é uma comorbilidade. Então eu não lhe sei responder com certeza a esta pergunta. A profilaxia da febre reumática nós não mudamos absolutamente nada, estamos a fazer da mesma maneira. O que mudamos foi a criança não entrar no hospital. Um daqueles projetos que eu ali apresentei de utilização de doentes campeões, utiliza campeões de febre reumática, são adultos com febre reumática que nos ajudam a criar uma clínica à entrada do hospital e fixamos 2 dias da semana, terças e quintas só para fazer injeções. E os doentes vêm nesses dias e fazemos quase sem entrar no hospital, porque é a nossa equipe que vai até à porta quase esperar por eles. Esqueci-me de dizer também, para os doentes no geral que tinham que levantar os medicamentos mensalmente, os doentes crónicos de hipertensão, febre reumática, diabetes, etc., nós saímos do hospital, mas isto é um estudo, estamos a tentar numa área onde há um hospital periférico, saímos do hospital e colocámos-nos numa farmácia e transferimos 2 profissionais de saúde, um clínico e um farmacêutico, para o balcão da farmácia, de modo a que eles não entrassem no hospital enquanto não estavam criadas as condições. E agora decidimos que vão ficar por lá
e decidimos fazer um estudo para diminuir as idas ao hospital dos doentes no geral, mesmo quando não houver Covid, se ele acabar. Porque é uma forma de diminuir a carga de trabalho que é passar receitas mensais, que até agora vinha sendo o nosso sistema. Então é um trabalho que está a decorrer e que depois nós teremos muito gosto em trocar convosco a experiência para ver como é que vai correr. Em relação ao INR, dos doentes com próteses mecânicas, também não mudamos nada. Nós fazemos o INR normalmente na unidade sanitária, infelizmente, porque não há muitas unidades sanitárias ou laboratórios que o façam, pelo menos com qualidade. Então, estes doentes, infelizmente, têm que continuar a vir fazer os testes de coagulação na unidade sanitária. Boa noite, doutora Ana. Obrigada. De nada. Um prazer ouvi-la. Também. Depois temos outra oportunidade, espero que podemos conversar mais um bocadinho fora desta. Claro. Acho que o Cláudio abriu uma boa porta. Vamos começar a ter ideias. Vamos preparar um Angola-Moçambique agora. Com certeza. Exato. Com certeza. Ok, aqui, aproveitando isso que a doutora estava a dizer, o doutor Mateus Silva fez, tem algo que realmente eu queria perguntar, vou apegar uma boleia na questão dele. Como é que Moçambique fez? Também criou hospitais de campanha específicos para atender pacientes Covid ou essa preparação e combate é feito mesmo com os hospitais do próprio sistema de saúde? Do sistema de saúde. Obrigada pela pergunta, que é muito relevante. Nós temos um sistema que já utilizamos para a cólera, por exemplo, que quando começa a epidemia, nós abrimos hospitais-tenda, como se fossem hospitais de campanha, ao lado de alguns hospitais que são identificados. Fizemos a mesmíssima coisa. Houve um hospital que foi completamente despejado para se transformar em hospital para receber doentes com Covid. E como eu vos digo, ficou às moscas durante quase 3 meses e meio. Começou a receber doentes agora e agora é que está a começar a ter algum movimento. O que é que foi feito em todos os outros hospitais? Foram abertas tendas à entrada do hospital. Mesmo o Hospital Quaternário, que é o Hospital Central de Maputo, tem uma tenda grande por onde todas as pessoas que vão entrar no hospital devem passar. Por fora, portanto, a tenda tem duas saídas, desculpem. Está aberta nos dois extremos e num extremo passa quem não tem nada, é acompanhante, por exemplo, vem deixar a refeição, etc. E faz só o despiste com o termómetro, perguntas sobre sinais e sintomas e entra. E no outro extremo são as pessoas sintomáticas, se acham que têm gripe ou qualquer outro sintoma, febre, que passam pelo outro extremo e fazem, portanto, o despiste, esse já com o teste, ou com alguma orientação, ou com diagnóstico diferencial, pelo menos, para não entrar. E como eu dizia, o sistema não é perfeito, mas foi criado desta maneira. Então, em todas as unidades sanitárias agora há tendas à entrada. Estas tendas foram, na sua maioria, oferecidas por pessoas, portanto, empresários, etc., no nosso meio, e é o que nos está a ajudar, de certa forma, a limitar as entradas. Uma coisa relacionada com isto, que talvez seja importante para o Dr. Mateus Silva saber, também o que se fez foi proibir as visitas dos familiares às enfermarias. Infelizmente, dadas as condições dos nossos hospitais, nós temos que aceitar a comida, o sabonete, etc., a pasta dentífrica que os familiares trazem para o doente e mesmo o seu apoio para a higiene individual, em certos casos. Então, uma vez mais, a pasta dentífrica que os familiares trazem para o doente e mesmo o seu apoio para a higiene individual, em certos casos. Então, uma vez mais... Doutora Ana, não conseguimos ouvi-la. Tinha desaparecido completamente, hein?
voltou a entrar. Então, como eu dizia, foi uma medida muito importante e eu acho que tem contribuído para não termos tanta transmissão, mas uma vez mais, vários acompanhantes de doentes escapam ao nosso controle e infelizmente também muitas vezes não é o mesmo acompanhante que vem. Então, neste momento, por exemplo, para ir buscar as mulheres puérperas, não é possível. Nós temos naquele hospital 50 e tal doentes que entram. Todos os dias temos uma média de 25 puérperas que saem. As enfermeiras não conseguem nem sequer acompanhar uma a uma até o portão. Então têm que entrar os familiares para vir buscar até à porta da enfermaria. E os nossos hospitais normalmente são hospitais em extensão, não em altura, de modo que tem vários departamentos espalhados. E o doente, se for doente ou portador de SARS-CoV-2, pode dar a volta ao hospital a ir para uma enfermaria muito longe, portanto aí há algum risco. Mas as medidas que foram tomadas foram tendas de despiste à entrada e proibição de visitas dentro das enfermarias. Foi o que se conseguiu. Mas aí, doutora Ana, mas aí, e como é que vocês fazem? Os pacientes que na tenda sejam suspeitos e fazem um teste, qual é o teste? É o RT-PCR? É o GeneXpert? Não, é suspeita clínica. É suspeita clínica e depois a colheita para PCR. Isso. Então, estes, se são positivos, entram para um sítio Covid dentro do hospital, enquanto aguardam a transferência para o hospital daquela cidade, daquele distrito, que é a tenda para atendimento a doentes com Covid. Aqui no Maputo existe um hospital que foi completamente desmontado, mas é o caso de Maputo. Em todos os outros locais são tendas. Há uma tenda para despiste e depois haveria uma outra tenda no outro extremo que é para doentes ou suspeitas fortes do ponto de vista clínico. Ok, então o atendimento para os casos positivos não são feitos nos hospitais do sistema de saúde em si, né? Vão para um centro meio que de referência. Não. Quer dizer, os nossos hospitais, como eu dizia, os nossos hospitais são muito bonitos, têm jardim, só que agora o jardim tem uma tenda lá em cima. À entrada, por exemplo, tinham um sítio para os doentes passearem, tem a segunda tenda, portanto, uma tenda seria para doentes e uma tenda para despiste, assim, ligeiramente afastadas, dependendo do tamanho do hospital. Exatamente. Isso talvez também esteja a contribuir para a transmissão entre os trabalhadores de saúde e de trabalhadores de saúde para doentes e doentes para trabalhadores de saúde, obviamente, mas realmente não há outra forma de organizar, porque nós não trabalhamos com ambulâncias em número suficiente. Nós, as ambulâncias, praticamente é para a mulher grávida em Moçambique e para a urgência, quando está a ser transferida de um serviço de emergência para outro serviço de emergência. Então, não é possível isolar subitamente aquele paciente em quem se suspeita ou se diagnostica e dizer agora vai neste carro ou com esta ambulância medicalizada para outra unidade sanitária. De modo que a decisão que se tomou foi que ali mesmo, naquela unidade sanitária, ele deve ser assistido no espaço Covid, para o qual foram direcionados alguns colegas que fazem a sua própria rotação. E se é uma pessoa que vem no seu carro, etc., pode ir até ao hospital que é próprio para Covid. Esqueci-me de dizer, no setor privado há também uma unidade sanitária que foi designada, para receber doentes com Covid. Mas já soubemos de doentes que estiveram em outras unidades sanitárias, ou por engano ou por preferência também. O setor privado é mais difícil de controlar. Ok. E nós aqui temos tido uma dificuldade, já que tocou no ponto das grávidas, né? E se vem uma parturiente, né, e chega à tenda, né, já esteja com pródromos de parto, por exemplo, e que tenha sintomas sugestivos, como é que fariam, ou como é que têm feito nesses casos? Porque nós aqui temos muitas dificuldades em casos... Infelizmente têm feito muito mal. Meu marido é ginecologista e eu fico admirada com a calma deles, porque eles acham que como a mulher vem ter bebê não é assunto deles. E infelizmente levou algum tempo,
mesmo a utilizarem as medidas de proteção individual. Então, não há... É um dos setores onde mais se escapa, é verdade também, ao sistema de controle, porque nem sempre é possível fazer. E nós temos, felizmente, as entradas da maternidade sempre separadas do resto das entradas, e isso deve ser a única coisa positiva que eu posso dizer se a doente escapa ao sistema de controle. Não se faz nenhum despiste para além do despiste clínico à entrada, que obviamente é muito difícil se a mulher já está em trabalho de parto. Ok. E doutora Ana, não sei quanto mais tempo tem disponível, não sei se podemos continuar com as questões do chat. Ou... Podemos continuar, acho que posso ficar mais uns 15 minutos, não tem problema se vocês tiverem. Tá bem. Então, e como é que está essa questão da gestão das equipes, né, de saúde? Os professores têm tido muito pânico, uns já estão mais calmos, e também como é que tem sido a gestão dos equipamentos de proteção individual? Usam mais o nível 2, ou usam mesmo o nível 3, ou o famoso fato de astronauta? Não, obrigada pela pergunta. Nós temos, em primeiro lugar, esta pergunta junta-se à outra do Dr. Narciso Nhamutenga, sim, em relação a como é que a gente consegue encontrar condições para enfrentar. Então, verbas do Serviço Nacional de Saúde realmente não existem. Contudo, houve um movimento da sociedade civil espontâneo no sentido de proteger os profissionais de saúde. Conhecendo as dificuldades do governo, várias empresas multinacionais, etc., têm especificamente oferecido material de proteção para as unidades sanitárias, para os profissionais de saúde. Isso tem ajudado. Depois nós temos aproveitado as propostas de financiamento que fazemos para estudos relacionados com Covid, etc., para pedir toneladas de material de proteção individual. E alguns parceiros, também devemos dizer, em resposta à pandemia, abriram novas linhas de orçamentação para material de proteção individual. E é assim que nós temos mais ou menos gerido. Contudo, é uma proteção de nível baixo, como dizia. Nós não utilizamos escafandro praticamente em unidade nenhuma, senão dentro das tendas Covid. Portanto, as tendas Covid, sim senhora, as pessoas estão assim expostas, mas mesmo o despiste em alguns locais públicos não, simplesmente nas unidades privadas é que a gente consegue ver todos eles equipados a rigor. Temos, contudo, nós, Instituto Nacional de Saúde, feito muita formação sobre como usar, reutilizar o material à medida que há evidência que vem dos outros países, de tempo de duração do vírus no ambiente, como armazenar o vírus e não armazenar o vírus. Por exemplo, nós agora mudamos todo o material reutilizável entra em papel, porque no papel o vírus persiste menos tempo que no plástico. No início estávamos a usar o plástico e tivemos que mudar as normas. Então o Instituto Nacional de Saúde, à medida que surge evidência, vai tentando adaptar as condições do Serviço Nacional de Saúde às necessidades da proteção individual. Temos feito vários cursos em todas as unidades sanitárias, quer dizer, há pesquisadores do INS por todo o país, a ensinar como tirar, colocar o material, como reutilizar, a distribuir materiais para reutilização. Eu não sei se vocês estão a fazer reutilização de alguns materiais. Não, por enquanto não. Mas se os números aumentarem, começa a ser necessária a reutilização, porque é muito difícil. Por exemplo, nós, tanto na pesquisa como na assistência agora, estamos a utilizar os aventais de plástico na mudança de doente e não tanto o escafandro e tirar completamente. Primeiro, porque não temos escafandro. Segundo, porque nem batas suficientes temos. Então, temos que organizar a equipe com o circulante, que é a pessoa que tem escafandro, mas também é a pessoa que agora está obrigada a circular menos e não tem contacto nenhum com os doentes, porque
supõe-se que é a pessoa de todas elas mais contaminada, no sentido do material que consigo traz. E para médicos, o próprio médico, o próprio clínico, o próprio enfermeiro é que ficou responsabilizado pela higienização do seu ambiente. Quer dizer, eu entro no gabinete, limpo a secretária, eu própria, temos lições sobre quando utilizar álcool, quando utilizar gel, e trocamos a roupa, etc. Tudo, agora não há responsabilidade, não há esta coisa de que o enfermeiro está a ajudar o médico, cada um faz a sua higienização da sua área. E nas trocas de doentes, avaliando o risco, sobretudo nós, especialidades com tosse, cardiologia e pneumologia, trocamos as batas. Temos batas por cima das nossas batas habituais e trocamos as batas. O Instituto Nacional de Saúde está agora a fazer um estudo, que é mais um estudo de confirmação, porque o estudo foi feito na Índia e aparentemente podemos utilizar as batas. Então nós agora estamos a investir em como pendurar as batas que estão à espera de ser reutilizadas. Então estamos a treinar o pessoal nisso porque há muita falta de material. Não pensem que porque eu estou a dizer que há este esforço todo, há material suficiente. Não há. E por isso mesmo é que tem surgido esta necessidade de nos irmos atualizando em relação à utilização e reutilização do material. Agora, em relação à gestão do pessoal, o pessoal de saúde, como eu tinha dito no início, não teve nenhuma dispensa de trabalho. O pessoal de saúde não é considerado como de contacto com casos. Portanto, nós viajamos pelo país, nós próprios é que fazemos os testes. Portanto, os nossos testes são de 14 em 14 dias para nós pesquisadores clínicos, porque consideramos que nós pesquisadores não temos o direito de pôr em risco os doentes. Mas os colegas que estão só a fazer prática clínica não têm o mesmo rigor de testagem. E nós fazemos de 14 em 14 dias e estamos a verificar, mesmo assim, que os circulantes, os auxiliares, são as pessoas que estão mais infectadas dentro dos nossos grupos, dentro dos hospitais. Isso tem a sua explicação, obviamente, tanto pela sua fraca formação, falta de hábito para gerir o processo de contaminação, esterilização, etc., mas também pelo facto de muitas vezes a gente não dar a atenção necessária em termos de treino e das pessoas estarem em contacto com muito mais pessoas do que nós. Porque, por exemplo, eles como estão na triagem à entrada, têm um risco maior do que nós. Então, o que foi feito foi uma separação de equipes, portanto, equipes que são chamadas equipes de acolhimento, recepção, entrada, nas várias portas de entrada, e as equipes de recepção dos doentes, que são as equipes que estão dentro, supondo-se que se gere o risco, não contactando uns com outros, mas é muito difícil fazer estes fluxogramas em muitos hospitais. E eu mesmo, este estudo que estamos a fazer da mulher puérpera, aquilo é um círculo, é como se a gente estivesse num labirinto, para ir da sala das cesarianas para o parto normal. Então não funciona. A gente pode tentar fazer, mas não funciona. Em relação à rotatividade, houve muita relutância em fazer rotatividade de 14 dias em Moçambique. Mesmo o governo anunciou de 7 dias. E então foi o que foi cumprido na maior parte dos serviços. Nós, no setor saúde, não temos rotatividade nenhuma, porque uma norma que saiu foi que quem é chefe não pode entrar na rotatividade. Ora, em Moçambique toda a gente é chefe de alguma coisa. Se não for diretor do hospital, é diretor de serviço. Se não for diretor de serviço, é o responsável pelo internamento ou pela consulta externa. Portanto, acabamos todos indo ao serviço. E há muito poucas pessoas que estão a trabalhar de casa, mas o que se fez por causa da exaustão e da gestão do stress é que as próprias equipes no serviço deram uma semi-rotação de semana. Em termos de transmissão, não é esse o objetivo, porque não se consegue prevenir. As pessoas vão ao serviço e somos chamados de urgência e vamos apoiar os colegas mais novos que necessitem. Portanto, para dizer a verdade, não há rotatividade dos profissionais de saúde.
à medida que eles estão a ser infectados, pelo contrário, estamos agora a ter mais problemas em organizar as escalas e penso que isto há de ir piorando provavelmente com o aumento do número de casos. Ainda não foram chamados os colegas que não estão na prática clínica, mas já foi feita uma informação de que isso poderá vir a acontecer. Portanto, médicos e outro pessoal clínico de ministérios, ONGs, etc., ainda ninguém foi chamado para apoiar. Ok, doutora, já falta pouco, né, em relação ao tempo que tem disponível. Alguém perguntou, a colega Vissara, nossa colega aqui, quais são exatamente os EP, né, que são... para reutilização. Desculpe, não mencionei, sim. Nós estamos a reutilizar batas. Como disse, estamos a reutilizar batas, estamos a reutilizar máscaras N95, as que podemos, as que não são aquelas descartáveis rapidamente, as N95, a 99, etc. E estamos a não reutilizar o resto do material. Portanto, as toucas, que é o local onde maior concentração viral é encontrada, ou foi encontrada nos países em que se fez o estudo, são as primeiras a ser inutilizadas, os plainitos pelo mesmo motivo, os aventais pelo mesmo motivo, e só as batas e as máscaras, na verdade, é que nós reutilizamos. São reutilizadas e são conservadas para o dia seguinte, por exemplo, dobradas, cada uma na sua caixinha, a máscara numa e a bata noutra. E uma forma que nós temos de reutilizar as máscaras é por cima daquela máscara colocar uma outra máscara daquelas cirúrgicas que é para descartar. Mas nem sempre, muitas vezes a gente não tem a cirúrgica, então fazemos assim. Não está recomendado, segundo os nossos colegas da biossegurança no Instituto, não está recomendado molhar, pulverizar a máscara, nada disso é necessário. É necessário ter 2 ou 3 máscaras, uma máscara que está escrito Ana Olga amanhã, ou se por acaso ela cai ou suja-se, uma segunda máscara Ana Olga tarde, que teve que utilizar, e outra Ana Olga noite, eventualmente, porque quando a gente tira, depois tem que esperar o tempo para o vírus passar, ou morrer, ou desaparecer, que se diz que é de cerca de 6 a 7 horas naquele material. E é por isso que a gente tem várias e vai utilizando à medida que precisa de tirar uma. Doutora Ana, só para ficar claro, alguém que pergunta, de que bata está a fazer referência? Às descartáveis, à bata cirúrgica? Não, são as batas cirúrgicas, desculpem. São as batas cirúrgicas que são reutilizadas. Okay. Exatamente. Ensinaram-nos lá uma maneira de retirar em que a parte de fora fica toda dentro, dobrar e meter num envelope de papel. Ok. E quais têm sido os critérios usados para a reinserção dos profissionais de saúde que tenham sido infectados pelo vírus? Olha, honestamente, eu não sei ainda. Eles estão a fazer um acompanhamento. Em cada hospital foi designada uma equipe de psicólogos e psiquiatras onde existam. Nós temos a figura de técnico de psiquiatria e técnico de psicologia, que é um quadro de nível médio mais 3 anos, e são estes colegas que estão a apoiar os colegas. Porém, eu devo dizer-vos, entre nós, pessoal de saúde, há imenso secretismo na divulgação do nome de colegas que estejam infectados, em primeiro lugar. Ainda há muita falta de compreensão dos responsáveis da importância das pessoas fazerem a quarentena, e penso que isso não temos dados de nenhum estudo que sejam realmente evidência, mas acho que isso é um entrave que no dia a dia estamos a enfrentar e que provavelmente vamos continuar a enfrentar. Então, não sei qual é a vossa experiência, mas não acredito que haja muito mais seguimento para além disso. E reinserção, eu pessoalmente ainda não sei de ninguém que voltou. Como eu disse, nestas 2 semanas é que os números aumentaram
E na minha equipe, pessoalmente, tenho um colega que é positivo, mas é sintomático, que está em quarentena agora. Começou esta semana. Nós doutora, todos estivemos em contacto com ele, mas nós todos continuamos a trabalhar. Isso. Conosco é a mesma coisa também, ainda não temos muita experiência com os colegas infectados, alguns ainda aguardam pela alta epidemiológica, né, por exemplo, mas o documento do CDC e da OMS relativamente a isso na verdade, quebra um pouquinho aquilo que se tem feito. Talvez todos tenhamos que ajustar, que é 10 dias após a positividade, se não tiver sintomas... Exatamente. Temos aqui não tem, mas é engraçado, desculpa, bata descartável é retirada no AND, uma coisa africana. Nós usamos a descartável, transformou-se em reutilizável, e as cirúrgicas não, porque o vírus persiste mais tempo no pano do que no material das cirúrgicas descartáveis. Esse é o conceito por detrás da biossegurança que faz com que se tenha decidido isso. Então, nós pomos a nossa bata, ou uma bata cirúrgica, se estiver na sala de partos, por exemplo, e depois põe uma bata descartável. Agora, esta descartável é protegida pelo avental, se vai estar de frente para um doente, se vai fazer o parto, se vai fazer um procedimento em caixa que pode ter gotículas que saltem do doente mesmo tendo a máscara, sei lá, dentista, um doente que está a tossir, etc. E no final retira o avental e troca o avental. O avental é que tem que trocar. Continua com a bata se achar que não está suja. Se estiver suja ou se suspeitar que está suja, então tira de vez. Quando tira, não deita fora. Se for para reutilizar, tem o procedimento para guardá-la para reutilizar. Portanto, nós estamos a falar das descartáveis que são reutilizadas. Ok. Então, só duas perguntas para terminar, pegando um pouquinho a algumas que eu vi aqui. A taxa de recuperação dos pacientes ali é boa ou não? A doutora Olinda pergunta aqui. Sobretudo nós temos dados de recuperação diários e a taxa de recuperação é boa. Como eu digo, dos doentes hospitalizados, que agora, se não me falha a memória, até ontem eram cerca de 30 e pouco, aqui no centro em Maputo, a maior parte recupera e nós vemos pelo número de saídas, o número de altas, porque, como eu disse, há uma grande pressa em retirar os doentes do hospital. Sim, sobretudo se não têm sintomas que beneficiem de algum tipo de tratamento. Tanto é que, em alguns casos, infelizmente, os doentes saem e já tivemos 2 casos em que morreram em casa, tendo estado internados. Então, normalmente o que estamos a fazer é isso. Não sei se, tendo os dados completos, saberia dizer-lhe a taxa agora, mas eu ainda não lhe consigo dizer a taxa. Talvez depois possa mandar quando fizerem o sumário da semana, porque agora também já não há conferências de imprensa diárias, as conferências de imprensa ficaram 2 vezes por semana. Só dizem os dados. Ok. Bom, não sei se alguém tem uma última pergunta a fazer, mas acho que provavelmente já não. E é um tema que também não se esgota, né? Mas... É isso. Mas então, eu é que quero, antes de terminar, de agradecer em primeiro lugar o Dr. Cláudio Mbala pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente trocar estas experiências e, como dizia, gostaria de um dia podermos estabelecer e continuar a fazer isto nos 2 sentidos, nas diversas áreas em que estamos a trabalhar. Acho que é uma das grandes lições da pandemia, é que afinal nós andávamos muito separados quando podemos estar mais juntos, exatamente, apesar de não ser fisicamente. Então queria agradecer o interesse dos colegas todos que participaram e pela vossa atenção, perguntas e interesse em ouvir de uma pessoa que nem sequer é infecciologista um pouco da pandemia do SARS-CoV-2 e da Covid. Muitíssimo obrigada a todos. Professora Ana, nós é que agradecemos.
Realmente foi um privilégio, uma honra e, de facto, como já falamos em outros fóruns, vamos procurar estreitar aí os laços para os projetos. A professora Ana é uma investigadora nata, então tem sempre muitas ideias nesse sentido e temos mesmo que pesquisar mais, né? Aproveito esta última deixazinha só para voltar a convidar os meus colegas a formarem a Comissão Nacional de Doenças Não Transmissíveis, que o prazo vai acabar em breve, acho que é daqui na próxima semana, e que é uma oportunidade muito boa para nós construirmos a nossa rede da África Austral com a Organização Mundial de Saúde para nos começarmos a comunicar mais na área da saúde. Muito obrigada. Professora Ana, muito obrigado mesmo. Então vamos dar por encerrar a sessão. Agradecemos a todos os participantes que fizeram questões. E na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente. Então, volto a passar. Agradeço que me ponham na lista de convidados para de vez em quando participar, quando puder. Com certeza, com certeza. Pela parte da parte da cardiologia, sabe que sempre esteve e continuará a estar, com certeza. Principalmente. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Tá a todos. Ok. Então, volto a passar a palavra ao Dr. Osvaldo para encerrar. Então, quero agradecer a todos, em nome do Departamento aí de Investigação da Multiperfil. Agradecer mais uma vez a doutora Ana por ter aceito o convite. E queremos agradecer a todos também que estiveram presentes. Foi um momento em que nós tivemos a oportunidade de aprender muito da experiência de Moçambique. Com certeza é uma experiência muito mais próxima à nossa. Já tivemos aqui nesses webinars colegas de Portugal, do Brasil. A semana passada mesmo tivemos colegas do Rio de Janeiro, do Brasil, a falar sobre a experiência e com certeza essa interação entre os diversos países que estão, pronto, agora Moçambique um pouquinho mais próximo de nós, mas a experiência com outros países também tem estado a fazer com que nós próprios aqui ao nível de Angola, e em particular aqui da Clínica Multiperfil, preparamos as melhores condições possíveis. Pronto, algumas já estão preparadas, mas obviamente outras precisam cada vez mais de aprimoramento e, portanto, essas experiências têm sido muito boas. Mais uma vez, queremos agradecer a todos. Ainda não temos definido o tema para o próximo webinar, portanto, ainda não vamos anunciar, mas tenho certeza que na próxima sexta-feira também estaremos aqui presentes e que poderemos compartilhar mais a experiência à medida que nós enfrentamos essa tempestade que é a Covid-19. Então, saudações a todos. Doutora Ana, doutor Cláudio, obrigado aí e estamos juntos. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.